Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio extra no site. Vambora. Eutanásia foi aprovada no Uruguai. Terceiro país da América Latina a ter eutanásia, então só a Colômbia e o Equador já tinham, mas tinha sido através de decisão judicial, então não através de um ato do legislativo. E, cara, é um dos poucos países do mundo agora com eutanásia regulamentado, né? Então, nesse mapinha aqui dá pra ver bem. Tem o caso do Canadá, que é o caso mais controverso, na minha opinião, né? Tem o Medical Assistance in Dying, que é MAID, que eles chamam, que... Enfim, eu até separei uns artigos aqui pra gente tratar sobre. Comparar o caso canadense, que é o mais emblemático, né? A gente só vai ter que tomar cuidado a ficar falando a palavra sul. Exato. Enfim, no Equador, na Colômbia, Portugal, Espanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Austrália e Nova Zelândia, só. E aí tem alguns estados americanos que permitem também. Se não me engano, a Suíça também permite. É engraçado porque aqui não tem aqui, né? Mas o Oregon permite, o estado do Washington, que fica ao norte da Califórnia, permite também. Enfim, cara, a eutanásia tem sido cada vez mais uma coisa discutida. Tem algumas pessoas que falam sobre isso no Brasil também. E, cara... Para a galera dos direitos humanos, o direito à eutanásia ele é a mais recente geração de direitos humanos, que é o direito à boa morte. Então, além de você ter os direitos em vida, você também tem o direito de encerrar tua própria passagem pela Terra com qualidade de vida. Então, Sim. Se você tem alguma doença que é debilitante, alguma situação crônica que te gere muito sofrimento, muita dor, você tem a opção de encerrar a tua própria vida, é considerado uma garantia legal. Pois é. As pessoas estão tentando embasar juridicamente isso, né? Cada vez mais no mundo. Tanto que você vê, o projeto de lei lá no Uruguai, o nome dele era Morte Digna. E era liderado por um presidente chamado Yamandu Orsi. Enfim, e é interessante, eles falam aqui... O Senado votou a favor com 20% de votos, com um total de 31 parlamentares presentes. Ou seja, foi 2/3 do Senado uruguaio votou a favor, então foi aprovado... Bem até, né? Cara, a política, pensar bem. A política uruguaia que tem essa tradição, né? De ser o país mais progressista da América Latina por excelência, né? Então é o capitão também da legalização da maconha. Eu acho que também foi um dos primeiros a passar a legislação sobre aborto. E aí agora, a reboque, na mesma linha, né? Literalmente na mesma linha, vem também com o projeto da eutanásia. Pois é, você vê aqui. A legalização tem grande apoio público, com 62% dos uruguaios a favor e apenas 24% contra. Os defensores da lei argumentam que ela representa a continuidade de um histórico de legislações progressistas no Uruguai, conhecido como o país mais avançado na região nesse sentido, tendo como exemplos a legalização da maconha e o direito ao aborto. E é mesmo, tá? Sim. Mas, enfim, aqui a gente vai entrar sobre o que você precisa ter para você poder aplicar esse processo de eutanásia no Uruguai, que é bem mais restritivo do que é no Canadá, por exemplo. A gente vai falar sobre o caso do Canadá. Mas, puta, mano, esse framing de tipo, não, é o país mais avançado na região nesse sentido, sabe? É o país que já fez mais progresso nesse quesito. Tipo, cara... Tem um juízo de mérito implícito bizarro, né? Exato, é surreal, assim, porque a gente já tava discutindo um pouco antes, mas é o seguinte, os oponentes da eutanásia, a discussão tava 100% baseada em facts and logic. Tava muito pertinente. Pois é, mas as pessoas que são pró-eutanásia vão argumentar que os oponentes da eutanásia vão ser tipo, não, mas você só tem argumentos religiosos, entendeu? Uhum. Só que, cara, se você defende uma lei falando de, não, é a continuidade de um projeto progressista, tipo, brother, isso é basicamente um argumento religioso também, assim, sabe? Cara, existe o telos da nossa sociedade, o objetivo pela qual ela existe é pra promover o progresso em direção a mais alguma coisa, e tudo que vai nesse quesito é bom. Então o argumento de tipo, a gente é o país mais progressista, a gente não pode perder, sabe, esse lugar nessa corrida em direção à moralidade e tal. Não, mas total funciona como credo religioso, né? Enfim, todo o conceito de avanço e progresso, ele já tem, como eu falei, um juízo de mérito implícito. Então, se as coisas caminham numa direção, elas necessariamente são boas, se as coisas caminham na direção oposta, elas necessariamente são mais. As decisões, elas não vêm pontuadas, não são debates exclusivos, porque que maconha tem a ver com eutanásia, né? Exato, literalmente nada. Absolutamente nada. Mas elas estão na mesma trilha da libertação do homem, do ápice, né? Do credo liberal, né? Então, ao fim da história, a gente vai estar livre para fazer o que a gente quiser. A gente vai ter abolido
A gente vai poder usar a substância que a gente quiser, vai poder, sei lá, ter o gênero que a gente quiser, vai poder ter filho quando a gente quiser, vai poder morrer quando a gente quiser, vai poder comer o que a gente quiser quando a gente quiser, vai poder votar no que a gente quiser quando a gente quiser, e vai poder ter, sei lá, e vai poder viajar pra onde quiser, quando quiser, e quando quiser, você vai ter a escolha total de todas as coisas o tempo inteiro, não vai ter nenhuma restrição, né? Exato. E aí e além disso, você vai estar em plena conjunção com o Estado, que vai ser o garantidor dessa tua liberdade. Só que, enfim, né? Esse canal aqui, eu acho que quem acompanha já sabe, né? Que a gente tem uma visão crítica disso, né? Pois é a primeira vez que a gente fala sobre eutanásia no canal, mas a gente já falou no programa de membros, etc. Enfim, falando nisso, a gente vai fazer um encontro de membros. Muito bom. Essa semana, em São Paulo, dia 25, né? Então, sexta-feira. Ao sábado. Sábado? É verdade, sábado. Não é sexta-feira, é sábado. Tomaremos um chopp. Então, entrem no site www.novosclassicos.com.br e se cadastrem lá se vocês tiverem interesse. Enfim. Tem mais de 70 confirmados já. Pois é, enfim. E, cara, sei lá, mano, eu acho a eutanásia uma parada muito bizarra. Eu assim. acho uma merda também, cara. E é tipo... Dessas pautas todas... Mas a pessoa não tem dignidade de morrer, sabe? A pessoa não tem direito de morrer de uma forma digna. Tipo, cara, isso não significa nada pra mim, sabe? Tipo... Eutanásia só é uma parada evidentemente satânica, assim, sabe? Cara, também, pra mim é muito autoexplicativo, mas enfim. É assim, quando a condição do argumento, né, como ele é feito via de regra, tipo, você pega um caso que é uma excepcionalidade brutal, assim. Tipo, uma pessoa de 30 anos que tá tendo a qualidade de vida dela destruída por uma doença terminal ou por uma doença crônica, você fica assim, e aí? Você vai deixar esse cara sofrer até quando? Você é mal, é? Você é uma pessoa horrível e tal? Só que eu acho que o debate pra mim... Eu acho que ele precisa ser mais honesto ainda. É tipo, numa visão não religiosa, você sempre tá sob controle da sua vida e da sua morte. Porque você sempre pode ter a opção de encerrar terminar própria, tudo, né? Então você meio que sempre teve esse direito e ninguém pode te impedir. Sim. Eu acho que, na verdade, quando você coloca o Estado nisso, é aí que você começa a meio que... As coisas ficam mais que... O caso canadense é muito emblemático em relação a isso, né? Que aí você tem o argumento da... Você tem o argumento da dignidade, da boa morte, etc. Só que no fim das contas, cara, o governo canadense só fica, mano, jogando todo mundo pra tomar injeção letal. É então, basicamente isso, né? Tem aqui esse artigo da BBC que a morte assistida agora representa 1 em cada 20 mortes no Canadá. E, enfim, isso soa pior, tá? Em defesa da parada, soa até pior do que realmente é. Defesa do diabo. A grande maioria das pessoas que morrem são pessoas muito velhas, tá? Então, tipo, a idade média desse grupo era superior a 77 anos. A grande maioria, cerca de 96%, teve uma morte considerada razoavelmente previsível, devido a condições médicas graves como câncer. Então, até... Por exemplo, aqui a gente estava até perguntando no ChatGPT como funcionava no Canadá, e que a gente estava querendo saber como era o método, literalmente, né? E você vê 99% dos casos, MAID é a sigla, Medical Assistance in Dying, né? Então, assistência médica na morte. É através do... O médico botando uma série de medicamentos por via intravenosa, que é o seguinte, primeiro, sedação, então a pessoa fica anestesiada, ela perde a consciência. Dorme. Aí depois a sedação 2.0, um agente paralisante para a pessoa não poder, enfim, mover os músculos e os nervos e whatever. E aí, por último, um agente cardíaco para impedir o coração da pessoa de bater. Então, é isso. A grande letal. É uma injeção letal. Injeção letal. É uma injeção letal, perfeitamente. E aí, E a grande maioria dos casos é isso. Você tem uma pessoa idosa com um problema de saúde terminal. Sim. E o cara já tá na cama, já tá todo lá sedado e o caralho. Você só muda os remedinhos que você bota ali e a pessoa morre. Mas não é só pessoas velhas que estão morrendo por causa disso, sabe? Tem vários casos de pessoas mais jovens, assim. Então, por exemplo, pessoas de 30 anos. Cara, teve um caso que viralizou. Por exemplo, aqui teve piores, tá? Porque a BBC, ela é meio... É um jornal progressista, né? Caso você não saiba. BBC, mas a BBC é do Estado britânico e tal. Progressista. Então eles nem pegam os piores casos, mas... Por exemplo, um relatório divulgado em outubro por Ontário, a província mais populosa do Canadá, lançou alguma luz sobre casos controversos, em que pessoas receberam morte assistida quando não estavam próximas de sua morte natural. Um exemplo incluiu uma mulher na faixa dos 50 anos, com histórico de depressão e pensamentos suicidas, que tinha uma sensibilidade severa a produtos químicos. What means, né? Que tipo de produto químico você tem que ficar se aplicando durante o dia a dia, né? Enfim. Eu acho que ela deveria ser dependente química, talvez, né? Seu pedido de eutanásia foi atendido depois que ela não conseguiu garantir uma moradia que pudesse atender às suas necessidades médicas. Sabe? Ou seja,
literalmente, né? A mulher só não conseguiu a moradia lá. Minha Casa e Minha Vida dela foi rejeitada. Ela falou, cara, então é isso. Tem que encerrar tudo. E tinha os casos piores também. Tinha um caso de uma mulher de menos de 30 anos, que também depressão, sei lá o quê. E aí fez o Medical Assistance in Dying. Eu me lembro que teve um caso de uma mulher no Twitter, cara, que ela tava documentando assim, tipo, cara, eu acabei de ter o meu pedido no MEI aprovado, daqui a um mês eu não vou mais estar aqui, blá blá blá. E aí você realmente via que, caraca, a página do Twitter da mulher só tinha encerrado, assim. Se você for um grande post no Twitter, você sabe que a única coisa que vai te fazer parar de postar é se você morrer mesmo, brother. Só a morte. Só a morte então, pode nos parar. Chega a ser uma parada meio triste, era uma mulher com menos de 30 anos, assim. É porque meio que entrou no pipeline dos tratamentos de câncer no Canadá, né? Então, se você tá no Canadá e aí você desenvolve quadro de câncer, é aquilo aí, suas chances de vencê-lo, né? São baixas e tal, às vezes nem tão baixas, e o médico só começa. Bom, você sempre pode sair dessa. Exato. Pra uma que é mais fácil, né? Exato, é o que a BBC traz nesse parágrafo aqui. Outro caso que ganhou as manchetes nos últimos meses, de uma paciente com câncer da Nova Escócia, que é uma província no Canadá, que disse que lhe perguntaram se ela sabia da possibilidade de morte assistida como uma opção 2 vezes quando ela passava por cirurgias de mastectomia. Ou seja, a moça tinha câncer, eu imagino que é câncer de mama, né? Dado que mastectomia é a cirurgia de tirar tecido mamário. E aí ela tava com câncer de mama e os médicos estavam tipo... E o meidezinho? E eutanásia? Já pensou? Já pensou? Então toma esse flyer aqui sobre eutanásia, né? E câncer de mama é um dos mais curáveis, assim, né? Porque... enfim, parece que é relativamente comum câncer de mama ser diagnosticado erradamente, que é pela natureza do tecido mamário. Ele cria, tipo, quase que nódulos, assim, que podem parecer cancerígenos, mas que o próprio corpo lida com eles de conta própria, entendeu? Então, tipo, se uma mulher ficar fazendo o tempo inteiro exame de ressonância, sei lá, eu nem sei qual tipo de exame, na mama, ela tem chance de ver nódulos meio que pré-cancerígenos que não viram câncer, entendeu? Então, tipo... Caraca, talvez essa mulher nem sequer tinha câncer de mama e tava lá um médico falando eutanásia? Já pensou em fazer eutanásia? Tá ligado? E, enfim, a gente tava até debatendo coisas relacionadas à pirâmide etária, porque o Canadá, essa é a pirâmide etária no Brasil hoje, né? Eu vou falar como isso se relaciona. Mas no Canadá hoje, lá tem o SUS, eles têm o SUS deles lá, e ele funciona mal. Ele tem muita fila. Isso é uma queixa muito grande no Canadá. Pelo que eu vejo, é até pior do que o SUS no Brasil pra coisas básicas. Pra coisas avançadas, provavelmente é melhor. Né? Mas pra coisas básicas, talvez seja pior. E aí, acaba que o sistema de saúde canadense fica com esse negócio da eutanásia quase como pulga atrás da orelha, que é tipo, pô, a fila tá grande, hein? A fila tá grande. E se a gente liberasse umas vaguinhas aqui, hein? Se a gente liberasse umas vaguinhas. O que é horrível, assim, né? Horrível. É a última coisa que você quer. É tipo, caraca, no Canadá, saúde privada é proibido, então você não pode ter um sistema de saúde, ter tipo, um plano de saúde privado igual boa parte dos brasileiros tem no Brasil. Você é obrigado a usar o sistema público. O sistema público tem fila de mais de ano se você quiser fazer procedimentos normais. E se você chega lá, o médico fica falando pra você... você tá com uma carinha de quem gostar de fazer uma eutanásia. Você quer ir pro pod, não quer... Não, exato. Cara, eu acho que... E é triste isso, né? Mas que, como na grande lógica do Estado, né? Na hora que a gente vai analisar incentivos, isso às vezes opera até de forma inconsciente, mas você tá olhando mesmo pro sistema de saúde que tá absolutamente inchado, e você tá ouvindo também os gastos, né? Então, pô, eu vou manter esses cuidados. E todo mundo que, enfim, tem plano de saúde, eu já acompanhou qualquer drama envolvendo plano de saúde no Brasil, sabe que plano de saúde até os 50... basicamente um custo quase negligenciável, assim, R$300, R$200 e tal. É dinheiro, mas não é tão dinheiro assim. Acho que o meu plano de saúde é literalmente R$300. Então, sim. É bem barato. É barato. Por que cobre, né? Sim. Enfim, e vai assim... Sabe quantas vezes eu já usei? Zero. Literalmente nenhuma. Então, pois é, mas tá lá. Se acontecer qualquer coisa, tá garantido. E aí, acho que vai assim até mais ou menos uns 50 anos. Aí aquela conta da sua chance de morrer, né? Porque, enfim, no fim é número, né? É estatística, né? Aí a tua chance de desenvolver doença aumenta, e aí o valor do plano de saúde vai aumentando. E aí quem tem avô com plano de saúde deve saber que... é bem caro. Cara, plano de saúde de idoso é bem caro. E vai pra 3, aí vai de 3 anos pra 3 mil ou mais, né? Mais, geralmente. E com reajuste sempre brutal no Brasil, enfim, não vale entrar no mérito. Mas a ideia, cara, que o cara que tá olhando também o sistema de saúde, ele tá tipo assim, cara, tem a população jovem aqui que não me dá trabalho, não vem.
Vem aqui, pega a camisinha, um lubrificante, né? Um SUS e tal. PrEP. Mas aí você vê lá um velho lá que, cara, tá fazendo, cara, o Hospital do Câncer. Tá lá no INCRA. E aí cara, tratamento intensivo, químio, rádio, porra, remédio pra cacete. Exato, a quantidade de recursos que ele usa é muito grande, né? Porque ele Exato. requer muitos médicos, muitos Exato. enfermeiros, E- remédios caros, exames caros, cirurgias caras. Exato. E eu não defendo que seja assim, mas se você estivesse administrando um hospital como você administra uma padariazinha, você vai ficar, pô, esse aqui é o produto que mais me dá prejuízo, né? Não, exato. Então se o país estivesse num esforço de guerra, por exemplo, É. você, sabe, tá com os seus recursos limitados e você precisa dedicar todos os seus recursos à guerra. Você vai dedicar pra salvar o velho ou você vai dedicar pra salvar o jovem que pode lutar, ou então o jovem que pode trabalhar na fábrica pra produzir arma e o caralho, sabe? Porra, não, exatamente, pessoal. E o que mais me preocupa nisso tudo é que nenhum debate é estático, né? Eles estão em constante fluxo. E na lógica liberal está em avanço também. Então, cara, assuntos de vida ou morte, eu não acho que eles deveriam jamais ser o concernimento do Estado. Jamais. Nascer, beleza, né? Enfim. Mas, nascer, você, ok, vai no hospital e nasce, tal, mas morte, principalmente, jamais. Porque eu acho que é um poder demasiado grande mesmo. E aí eu acho que daqui a pouco a gente vai estar pensando... Tirando a pena de morte. Exato, aí você não pode, Mas é a ideia de que, pô, e se eu nasci, e se eu sei que é uma criança... Sabe, aí vai misturando com o debate até do aborto e, enfim, tudo que tem no meio do caminho, né? Puta, mas se eu nasci com uma síndrome rara? Sim. Hidrocefalia bizarra. Pois é. Ou com alguma malformação muito sinistra. Eu não vou ter qualidade de vida, eu devo estar vivo. Sim. E aí Sim. entra a discussão da pirâmide etária, porque é o seguinte... Apesar das pessoas não fazerem os argumentos... Apesar dos argumentos feitos serem da dignidade, o caralho... Com Pelo certeza. caso do Canadá, você observa que não é só dignidade. Tem meio que uma pressão quase que econômica e da capacidade do sistema de saúde pública. Administrativa. É uma né? coisa administrativa. E eu tô trazendo um negócio de pirâmide etária pra ver como que, cara, isso vai virar uma discussão provavelmente no mundo inteiro, a não ser que uma coisa muito grande mude, assim. E no Brasil também. Então, olha como era a pirâmide etária no Brasil em 1970, sabe? Isso aqui é um print de um site... É do Brasil Escola, inclusive, né? Mas, enfim, a gente só quer... Grande site de fonte. Exato. Eu tô pensando em escrever uns livros aqui. Exato. Enfim, pra quem viu o site... O meu nome é professor Professor Eduardo Pessoa. Professor Eduardo Andrade. Enfim. E aí, você vê aqui que em 1970 a porcentagem de pessoas com, sei lá, mais de 70 anos era muito baixa, sabe? Abaixo. Então, cara, a grande maioria dos brasileiros era muito jovem e velho era muito baixinho. Então, tinha meio que recurso de sobra pra tratar dos idosos. Tanto que a Previdência era muito mais generosa, ela começava muito antes também. E eu não sei como era o sistema de saúde público nessa época, mas eu imagino que na medida que ele existia, ele devia funcionar melhor, guardar as devidas proporções, né? Que os tratamentos médicos eram muito menos avançados e tal, enfim. A pirâmide etária no Brasil, ela foi ficando menos... A base menos larga. Então na década de 80 já estava menos larga, mas ainda propriamente parecia uma pirâmide. Pirâmide, né? 90. Aí já inaugurou o decrescimento, Exato, né, da base. Exatamente. E aí 2000 ainda era uma pirâmide. 2010, até que ponto isso ainda é uma pirâmide, né? Não tá E aí, 2022 só não é uma pirâmide mais, entendeu? E aí, uma cara... colmeia. Exato, é uma colmeia etária. E a proporção de pessoas acima de, sei lá, 70, 65 anos na sociedade aumentou muito. E o número de jovens meio que são as pessoas produtivas para darem recursos, etc., para tratar dos idosos diminuiu. Então eu acho que isso vai acabar sendo uma discussão no presente no mundo inteiro. E é meio inevitável, é uma tragédia, cara. Porque o eutanásia é uma coisa evidentemente satânica, assim, sabe? É tipo... Para mim também é autoevidente. Por exemplo, quando os espanhóis chegaram no México, sabe? Eles viram lá os astecas fazendo, tipo, sacrifício de pessoas em massa e tal. Cara, a sociedade inteira dos astecas era meio que orientada pra, tipo, o Estado, a autoridade estatal, fazer aqueles sacrifícios, assim. Isso, obviamente, tinha consequências pro resto da sociedade, entendeu? Dos valores, como essas pessoas viviam a própria vida, o tipo de coisa que elas valorizavam, o tipo de coisa que elas não valorizavam, as escolhas que elas faziam e tal. E um Estado que, sabe... Ele pratica a eutanásia com a população, ele tem esse incentivo de praticar cada vez mais, como é o caso do Canadá. Cara, isso você meio que... Sabe, você vai corrompendo uma parada meio que no espírito da sociedade, sabe? Concordo com você, cara.
Eu acho que tem uma sabedoria que é religiosa, lógico, a gente não vive mais no mundo cristão, né? Enfim, em muitos sentidos não, mas em alguns sentidos sim. Mas eu acho que tem um aviso, assim, no corpo tradicional, que é, cara, você não mexe com questões de vida ou morte se você é o governante, entendeu? Então, é porque provavelmente você não vai conseguir fazer as decisões mais adequadas possíveis, né? Você não vai conseguir construir um corpo que seja hermético, logicamente, né? Seja perfeitamente racional, sem Deus. E tipo, Deus fala, não mexe nisso. Não mexe, só não mexe sobre isso. E se você mexer, você vai fazer merda. E via de regra é o que a gente acaba vendo. Pra mim, cara, o debate da eutanásia, em muitos sentidos também, é um debate para aquecimento de questões. É um aquecimento para questões mais complicadas, entendeu? A gente tá falando sobre modificação de embrião, etc. Eu acho que direcionalmente distópico, entendeu? A gente está caminhando para uma visão não positiva do que pode ser a vida humana no mundo. Porque aí você está muito atrelado, cara, ao que você consegue entregar, ou você consegue ser, sabe? A questão qualitativa do homem. Não é o homem, tem um valor intrínseco em si, né? Eu acho que, ironicamente, a modernidade começa a se fagocitar nesse ponto, né? Muito dela é inaugurada na ideia de, não, o homem, ele tem um valor intrínseco. Aí, Sim. Né? O homem pode jamais ser um meio para alguma coisa, ele é um fim em si mesmo. E aí, lentamente, a modernidade vai fagocitando nessa porra, e pra mim é eutanásia. O aborto antes, mas a eutanásia é literalmente a coisa botando a cabecinha pra fora do que na verdade teve por detrás disso tudo esse tempo inteiro. Eu acho que você debate se uma pessoa pode nascer e se você debate quando uma pessoa deve morrer, cara, o debate sobre o meio aqui todo, ele vai estar aberto em muito pouco tempo, o que é preocupante pra mim, cara. E outro ponto de discussão que também elucida as ideias que estão por trás dessas propostas é quando os ambientalistas falam, não, os seres humanos são câncer na Terra e tal. É isso, né? Os caras meio que odeiam a humanidade, eles odeiam a vida, sabe? Sim. Eles odeiam as partes boas da vida, sobretudo, e isso é tudo muito ruim. Mas um dos grandes problemas da discussão da eutanásia é um problema que também tem na discussão do aborto, Sim. É que são dois grupos que só não enxergam o mundo da mesma forma, debatendo, e os argumentos que um grupo fala pro outro só não, sabe? Só são irrelevantes, assim. Então, é isso. A pessoa que é a favor da eutanásia iria chegar pra gente e falar, cara, mas a pessoa tem direito de morrer de uma forma digna, sabe? É tipo, o que eu tenho a dizer pra esse cara é tipo, cara, bro, o quê? Do que você tá falando, brother, sabe? Isso não faz o menor sentido, isso não é um direito, tipo, de onde você tira esses direitos, o que isso significa? Existe uma forma, isso é digno você morrer dessa forma, sabe? Por exemplo, cara, no Canadá tem essa coisa chamada sarcopod, né? Sarco de sarcófago, também chamado de palavra proibida pod. Que é isso aqui, é um mecanismo de eutanásia desenvolvido por um cara cujo apelido dele é Dr. Death, sabe? Tipo, sabe, momento Are We The Baddies, né? Tipo, se o Dr. Death é o Doutor Morte é o teu cara, sabe? Até que ponto você não é o lado maligno da parada. Mas, tipo, mano, você morrer nessa porra que é digno de verdade, isso não me parece nem um pouco digno, eu entendeu? Eu não entendo, exato. Eu também não acredito exatamente com a dignidade na morte, né? Tipo, se o governo faz de uma forma que não dói, é digno. Acho que é aquilo. Não é digno, tá ligado? A palavra essa, entendeu? E meio que você sempre tem. Ninguém tá tomando de você esse direito. Eu não acho que você deveria fazer, de verdade, não acho que você deveria fazer. Se você tá lidando com você tá lidando com esse tipo de pensamento, por favor, não faça isso. Mas no fim das contas, cara, ainda é a mesma coisa, entendeu? É igual você pular na frente do trem, é igual você pular do prédio, é igual você meter o Michael Jackson, entendeu? Que é misturar opiáceos com bebida. É tudo igual, pra mim. Sim. Exato. E aí é isso. A pessoa pró-eutanásia vai fazer os argumentos da dignidade da morte e a gente vai fazer os argumentos tipo, cara, não, você não tá entendendo. Tem o espírito da sociedade e se você começa a transformar a política de Estado coisas satânicas, o espírito da sociedade vai corroer. Só que pra pessoa isso vai ser zero convincente também. O cara vai ficar tipo, cara, do que você tá falando, sabe? Você é retardado. E o debate do aborto também é muito isso, assim, sabe? Sim. É tipo, as pessoas como se fala? Pró-escolha, né? Que é o termo que eles inventaram. Uau. Falam, tipo, mas a mulher tem o direito de decidir sobre o próprio corpo, bababá. E o cara pró-vida é tipo, mano, aborto, a vida começa na concepção e tal. Tipo, os dois lados só estão falando de coisas totalmente diferentes, assim. Um lado literalmente nunca vai convencer o outro, sabe? Sim. É o análogo a, sei lá, pensa num cristão medieval e um muçulmano medieval debatendo sobre se você deveria ter cachorro ou não, sabe? Aí o cristão medieval vai falar, pô... Cachorro bom, o cachorro me ajuda a caçar, sabe?
O Cachorro fofo. Cachorro fofo, o cachorro faz companhia. E aí o islâmico medieval vai falar, não, mas o cachorro mordeu o profeta, blá, blá. Ele é um animal impuro, por Ele é um animal impuro e tudo mais. E tipo, aí o cristão vai falar, brother, o que eu tenho a ver com o profeta, entendeu? Tô cagando. Aham. E aí o islâmico vai ficar tipo, cara, por que você caçaria com um animal impuro, tá ligado? E é isso, só são dois lados com visões religiosas incompatíveis, assim. Então, esse debate meio que nunca vai chegar a nada, sabe? Eu também, cara, eu sou muito cético em relação à faculdade racional do homem, né? Então, eu acho que se ele tivesse todas as escolhas, isso seria uma oportunidade muito boa para ele fazer escolhas cada vez piores também, né? Então, eu acho que, por enquanto, o MAID no Canadá, ele é um processo burocrático ainda, né? Então, você precisa ser orientado por um médico, você precisa assumir os riscos, etc, etc, etc. Mas eu acho que num futuro, que talvez não esteja distante, onde você pode optar pela tua morte todo dia, tipo, você só pode fazer... Você faz essa decisão quando você quiser. Tipo, sim. Porque meio que seria mais liberal, né? Cara, eu consigo até imaginar. No Rio de Janeiro não é incomum você passa em espaços públicos e tem uma barraquinha do SUS, ou, sei lá, distribuindo vacina, distribuindo algum remédio, distribuindo, camisinha texturizada, o caralho. Eu consigo imaginar no futuro tendo uma tendinha que tem lá o cara do SUS. Morra hoje. Já pensou em fazer eutanásia? Morra hoje, SUS. Aí tem tipo um Zé Podzinho, assim. Tem um podzinho humanizado e tal. E aí as pessoas iam fazer mais escolhas, elas só iam, cara, destruir a vida delas com a opção pela morte. A gente faz escolhas ruins demais, cara. Às vezes elas não deveriam estar... eu acho que nem tudo é passível de escolha, entendeu? Às vezes o risco só é muito grande. E mais ainda, cara, eu acho que, vindo da esquerda, a crítica à eutanásia, ela é ridiculamente simples, fácil. Que é, só porque eu gero prejuízo pro Estado, não quer dizer que eu preciso morrer, entendeu? Eu não sou um ente econômico, né? Eu sou um homem. Tenho uma visão mais alta do que eu sou. Que eu posso ser, nesse sentido, comunistas que são religiosos na sua própria maneira e religiosos de forma geral, cara, concordariam também. Mas a parada é que eu não acho que a esquerda acredita que o homem ele é uma parada mais alta, entendeu? Eu acho que esse é meio que um dos problemas. E aí, esse artigo aqui eu achei bem interessante. Esse médico publicou no Substack a opinião dele sobre o MAID no Canadá. E aí ele fala: uma nova estatística está circulando online. Mais de 90 mil canadenses foram sacrificados pelo programa Assistência Médica para Morrer, mais conhecido pela sigla MAID, desde sua criação em 2016. Achei isso horrível. Tão assustador, na verdade, que esperei, que pudesse ser uma notícia falsa e decidi procurar dados diretamente da boca do alce. Expressão bem canadense, né? Consultei o relatório mais recente do governo canadense, disponível publicamente sobre o programa. Consegui encontrar detalhando seu desempenho em 2023, que é uma forma muito satânica de você falar, né? Exato, é diferente. E, cara, eu descobri. E aí ele fala... que dos 20 mil canadenses que solicitaram em 2023, 15 mil foram aprovados. Então a taxa de aprovação é bem alta, né? 75%. Porra. O motivo mais comum para um pedido de MAID não ter sido atendido não foi por mudança de ideia, nem por médicos que recusaram. Não, foi morte por outra causa. Ou seja, desses 25% que não foram eutanasiados depois de pedir, não foi porque foi recusado, foi porque o cara só morreu antes, tá ligado? Enfim. Embora nem todos os candidatos a MAID tenham respondido perguntas sobre... Enfim, aí ele fala aqui da porcentagem étnica. Acho irrelevante, né? Tipo, 95% é caucasiano branco. É porque 95% dos velhos no Canadá devem ser brancos, tá ligado? E aí depois continua. E finalmente, se me permitem dar uma olhada em números menores, fragilidade foi a única condição médica listada em 92 casos. Ou seja, nem listaram tipo, não, o cara tem câncer. Então o cara tem... tá velho. Exato, o cara tem, sei lá, ela... Não, o cara só tá frágil. Da mesma forma, dor crônica foi a única condição médica listada em 23 casos. E quanto à demência? Bem, a demência foi relatada em 241 canadenses eutanasiados em 2023. Foi a única condição médica listada em 106 casos. Questiona-se sobre capacidade e consentimento. Isso é um excelente ponto, né? Porra, se você tá demente o suficiente pra ser um motivo pra te eutanasiarem... O que você tem o direito de si? Enfim... Depois de ler tudo isso, fiquei horrorizado. Então eu pergunto, o que estamos fazendo hoje em dia? O que achamos que é medicina, né? E aí ele entra numa discussão filosófica, na minha opinião quase religiosa, assim, de qual é o objetivo da medicina, né? Que é o seguinte: os árbitros da linguagem inglesa chamam a medicina principalmente de a ciência ou prática, na minha opinião a prática, do diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças.
há definições suplementares, mas elas não envolvem eutanásia. Então é isso, né? É a prática do diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Tá, o que eutanásia tem a ver com essa porra, né? Então, por exemplo, em geral, esse é o médico falando, acredito que medicina é a prática de curar os doentes, consertar o que está quebrado e ordenar o que está desordenado e assim por diante. Devolver o ser humano à forma e função adequadas. É claro que essa definição se apoia fortemente na ideia de forma adequada. Uma ideia rejeitada por muitos dos meus contemporâneos. Mas esse ensaio não é sobre teleologia. Teleologia que é o estudo dos propósitos. Do propósito, né? da coisa. Telos. Hoje em dia, no entanto, muitos pacientes e profissionais veem os médicos mais como mecânicos corporais. O grupo especial que pode fatiar, cortar e prescrever todos os seus caprichos corporais, tornando-os realidade. E pra mim, isso é perfeito, assim, né? Que é o seguinte, a medicina tradicionalmente compreendida, ela tem meio que um telos, assim, né? Que é, cara, a medicina serve pra curar. Que é tipo, você é um ser humano, você tem valor, a sua vida tem valor, e pra você cumprir esse valor, você meio que não pode estar fudido de saúde. A medicina serve justamente pra te consertar, pra que você possa cumprir o seu objetivo no cosmos, assim, né? Sim. Só que, realmente, cara, isso é um bagulho que a gente já falou várias vezes, assim. Hoje em dia, o médico, ele é só um mecânico, mano. Ele é um mecânico corporal. Ele trata o seu corpo como se fosse uma máquina. E ele é o cara que... Ele é tipo técnico. Faz os reparos pra continuar performando. Ou então ele faz reparos arbitrários, assim. Ele faz reparos sem nenhum... Capricho, né? Customiza. Ele customiza, exatamente. Então... Mas muitas vezes também é uma coisa do... Enfim, a psiquiatria eu acho que é também dos casos mais emblemáticos, né? Que é tipo, você recebe a droga pra você continuar performando. Você não vai, muitas vezes, né? Você não precisa ir no âmbito das questões mais profundas de por que eu me sinto assim, ou o que produz esse tipo de pensamento. Você só, tipo, cara, tá medicado, você tá tratado, você pode voltar a viver a sua vida, sabe? Que é um reparo temporário, não tem a ver com cura necessariamente. Exato. Né? E da mesma forma que... O tarja preta não cura, né? Ele é um paliativo, ele é uma forma de... cara, é isso, né? Você tem essa questão aí, agora você vai ver com isso, com esse remédio aqui. Exato. E da mesma forma que muita política pública não é empreendida em prol do bem comum, muita modificação médica não é empreendida em prol, tipo, do bem humano, assim, sabe? Tipo, o que é verdadeiramente bom pra essa pessoa, sabe? Sim. Tipo, imagina o cara, sei lá, tem um trabalho aí de advogado, sei lá, que ele trabalha 70 horas por semana. Trabalha muito, ou mais até, sabe? E aí, isso é um trabalho que, mano, tá na beira da capacidade humana você conseguir fazer essa porra puro. E aí o cara vai no psiquiatra e pede um remédio. Pô, preciso de uma Ritalina, cara. Não tô conseguindo focar adequadamente no trabalho. Pô, Ritalina é o quê? Estamos em 2006? Tem o... Que é Adderall, Venvance. Venvance. Porra, e é isso, sabe? Isso verdadeiramente é meio que o seu telos, assim, telos humano é trabalhar 80 horas por semana como advogado, sabe? Não é, brother. E aí a medicina não deveria meio que servir isso, entendeu? Sim. E quem merece ser advogado, né? Pelo amor de Deus. Exato. Pelo amor de Deus. E aí, cara, sei lá, tem tantos outros exemplos, assim, mas, porra, eu achei esse argumento muito bom, sabe? Que é, cara, a medicina, ela meio que o símbolo da medicina é o... Como é que se fala? É o cajado com a cobra e tal, sabe? Estuda a simbologia desse símbolo, entendeu? E o juramento, né? Também lá do Hipócrates, né? Também é outra coisa que... Exato. Que eu acho que é bom relembrar, que assim, né? Que é tipo, primeiro, não cause mal, né? Uma parada assim. Então, sim. Cara, como é que um médico fez o juramento hipocrático vai, porra, fazer eutanásia numa mulher de 20 anos porque ela tá deprimida, sabe? E, cara, muito me preocupa, assim, porque pessoalmente eu conheço muita, enfim... Pessoas que têm doenças crônicas, né? Tem doenças autoimunes, é comum, assim, enfim, tem na minha família. Sim. E, cara, essas pessoas melhoram das formas não compreensíveis mesmo. Sabe? São doenças difíceis que a medicina não entende bem, e as pessoas oscilam, e às vezes elas melhoram milagrosamente e passam a ter, tipo, a qualidade de vida delas aumenta muito. Eu me preocupo, assim, tipo, você tá passando um processo, sei lá, tem lúpus. Aí você tá passando por uma crise, a crise é muito difícil, e aí tá lá aquela saída, tá lá o MAIDzinho ali, sempre. Você vai só... Sabe, a pessoa num momento de dificuldade, as coisas você sempre pode melhorar, entendeu? É óbvio que os defensores de eutanásia, eles sempre vão ter aquele caso emblemático, onde você precisaria de uma rigidez, né? Você precisaria de um sistema moral muito rígido realmente para falar, não. Você tem que viver com isso. Pois sempre vai ter, sabe? Mas definitivamente no largo, né? Quando você faz uma análise social, né? Do todo... É muito preocupante, cara. A eutanásia dessas pautas aí é que pra mim é só aquela que eu só não consigo enxergar com bons olhos mesmo. Eu não consigo nem entender os argumentos opostos, entendeu? Sim. Pois é. Mas, por exemplo, a lei permite, só pra ver quais foram as especificações pra você ser eutanasiado no Uruguai.
A lei permite a eutanásia sob algumas condições específicas. Para solicitar o procedimento, é preciso ser maior de idade, cidadão ou residente do Uruguai, estar mentalmente apto. Além disso, é preciso estar em uma situação terminal de uma doença incurável, o que é... Esse é até razoável, sabe? Se você fosse fazer eutanásia em algum pré-requisito, Exato. esse é o único caso, razoável. Caso emblemático, né? Ou que cause sofrimento extremo e grave deterioração da qualidade de vida. E é esse aqui que é subjetivo pra caralho, né? É tipo, caralho, você tem depressão. Isso não causa sofrimento extremo? De certa forma? Não causa uma grave deterioração da qualidade de vida, sabe? Porra, aí é foda, né? Eu tenho medo da banalização, entendeu? Em muitos sentidos isso também é a morte perfeitamente laica, né? Ela é completamente... devoida, assim, ela é devoida de qualquer dimensão espiritual ou religiosa. Só você tomou uma opção perfeitamente racional, assim, baseada em evidências de que você tem que morrer, cara. Eu tenho que morrer. É o momento, sabe? E aí você toma essa opção, você entra lá no pod. Não entra no pod, né? Mas enfim. Isso aqui não tá sendo usado. Isso não existe ainda, né? Quer dizer, existe, mas ainda não tá em ampla implementação. Mas você entra no pod, cara, e você toma lá uma decisão racional. Bum! Eu morri. Porra, cara, que pesadelo horrível, entendeu? Imagina, e eu tinha até curiosidade, cara, de investigar as crenças das pessoas que entram no pod. Não no pod, né? Mas que passam pelo meio de lá. E só ter uma noção, assim, cara, como é, sei lá, os instintos metafísicos dessas pessoas. Tipo, beleza, você vai tomar a injeção e depois? O que acontece? No fim das contas. Você acha que, tipo, sabe, de qual religião você veio? Provavelmente todo mundo é cristão, né? Mas... porque é no Canadá, mas de qualquer forma... provavelmente todo mundo entendeu? é cristão, né? Aquilo. O avô era cristão. E a pessoa é um ateu safado. Exato. E aí eu tenho curiosidade, cara. É a morte perfeitamente laica, assim, né? A gente vai conseguir laicizar a morte, que era um campo de resistência da religião ainda, né? Tipo, que é aquilo? Pô, tá chegando a hora de morrer. Isso até é um estereótipo, né? Clássico também. É tipo, o cara tá morrendo dele. Acho que eu vou começar a ir na missa. Um sal dos enfermos, por favor. Por favor, um sal dos enfermos. Tá ligado? E o cara passou a vida inteira longe da igreja. Nesse momento Deus se aproxima, né? No sofrimento ele aparece. Né? Muitas vezes eu tenho medo de parecer oriental demais, mas enfim, no sofrimento Deus aparece. E aí o cara volta pra religião, né? No fim da vida. E eu tenho curiosidade, entendeu? Se os caras tomam a injeção com um terço na mão... Se eles conseguem conciliar. Provavelmente não, tá ligado? Provavelmente não, cara. É só tipo a morte laica, perfeita. Pois é. Mas enfim, é isso, pessoal. Esse foi o Novos Clássicos de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Conto de membros. Entrem no site www.novosclassicos.com.br e registrem lá. Fora isso, lá tem conteúdo extra gratuito e pago pra você apoiar o nosso trabalho. Assine pra dar uma força aí pra nós. Sim. 2 planos, um de 12 e outro de 25. Por enquanto, tá? Exato. A gente faz lives na Kik, meio-dia, de segunda a sexta-feira. E nos siga no Twitter, meu arroba é pessoa A99. Meu arroba Novos Clássicos. Eu roubei o arroba do pessoa. Muito obrigado. Valeu.